Fala conosco, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Tua presença é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Oh, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Oh Jesus, tua presença é o nosso prazer. Espírito Santo, tua presença é o nosso prazer. Queremos tua presença. Queremos tua presença. Aleluia. Glória a Jesus. Pega a sua Bíblia. Vamos ler 1 Reis 19. Pode sentar. Oh, Jesus. A voz de Deus é a coisa mais poderosa que existe. A voz. Diga a voz. Quando você ouve a voz, tudo muda. Quando você não ouve a voz, nada muda. A voz de Deus é a coisa mais poderosa que existe. Nada é mais poderoso do que a voz de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja separação entre as águas que estão no firmamento e debaixo do firmamento. Haja separação entre terra seca e as águas. A terra seca produza seres viventes de toda a espécie, cada um conforme a sua espécie. Produza ervas que têm sementes e árvores que têm fruto, cada um conforme a sua espécie. E foi sendo criado. O mundo foi criado pela voz. O mundo foi criado pela voz de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. E que depois de haver realizado a purificação dos pecados, assentando-se ao lado na majestade nas alturas, tornou-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior a todos eles. E o mesmo versículo diz que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Pensa só. Obrigado, Lê. Pensa só. O sol. O que faz com que o sol fique estável no meio do espaço? A voz. Não tem uma cordinha segurando o sol, tem uma cordinha pendurando o sol assim? O sol está pendurado numa cordinha no céu, é isso? Não, é a voz. O que segura a terra no eixo certo dela? Você sabia que se a gente estivesse um pouquinho mais perto do sol, todo mundo morreria queimado? Se a gente estivesse um pouquinho mais distante, não seria possível viver tamanho frio na terra? Sabia disso? Que a terra está no lugar exato onde ela deveria estar, e que é o único planeta no universo onde é possível haver vida. O que faz isso? O que torna isso possível? A voz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus:
Se não tivesse a voz, não teria nada. É provado cientificamente que se você pegar a fórmula da luz vem da fórmula do som. Sabia disso? Que som? A voz de Deus. Sabe qual que é a diferença entre uma pessoa e outra? Na terra, não vou nem falar no reino de Deus, na terra. Quão sensível cada um é à voz de Deus. A diferença entre as pessoas é a sensibilidade que elas têm da voz de Deus. Só isso. Uns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis. Quero falar hoje sobre a voz de Deus. A voz. Diga, a voz. Algumas vezes, vamos reformular a frase. Você se converte, você aceita Jesus. Por que você se converte? Porque você ouviu a voz. A fé vem pelo ver? De acordo com a palavra de Deus, obviamente você vê e você é edificado na sua fé. Amém? Mas a fé deve vir antes do ver. Se creres, verás. Então a fé vem antes do ver. E por onde a fé vem? Pelo? E ouvir a palavra de quem? De Deus. Então o que Deus fala aumenta a sua fé. Quanto mais você ouve Ele, mais fé você tem. Quanto menos você ouve, menos fé você tem. Então significa que a incredulidade é só uma questão de sensibilidade à voz de Deus. Você vai dizer, mas eu tenho dificuldade de crer. Então você precisa ouvir mais a Deus. Porque quando você começar a ouvir mais, você vai crer mais. Porque a fé vem pelo ouvir. Estão acompanhando? Eu vou dar um ensino para vocês hoje, ok? De algo que tem acontecido na minha vida, algo que eu tenho experimentado. Nos últimos 6 meses a minha vida tem mudado radicalmente. Quem está perto de mim sabe disso. Eu cheguei num ponto que eu dei um basta na minha vida. Eu falei, Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Ou eu ouço a Tua voz, ou eu ouço a Tua voz. Não tem outra opção. E eu tomei a decisão de em todo o tempo ouvir a voz de Deus. Você se converte, porque o que provoca a mudança dentro de você? A voz. Quer ver só? Paulo. Vamos pensar no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco, ok? De repente, veio um clarão. E ele caindo no chão, viu alguém? Sim ou não? Não, ele não viu ninguém. Ele ouviu, ele viu o clarão. Ele sabia que era o Senhor. Só que ele ficou cego instantaneamente por causa do clarão. E aí a voz dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que o nome de Paulo antes era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou aquele a quem você persegue. Por que você insiste em recalcitrar contra os aguilhões? O que queres que eu faça? Entra na cidade, e lá você vai ficar hospedado, na casa de um homem, e eu vou te dizer o que você tem que fazer. Diz que os companheiros de Paulo, eles não viam nada, mas ouviam a voz. Está lá em Atos. Depois você pode ler lá. Atos capítulo 9. Eles não viam, mas eles ouviam a voz. O que mudou a vida de Pedro? A voz. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E deixando as redes, logo o seguiram. Jesus falou. Quando Jesus falou, a vida de Pedro mudou. Entendeu? Quando Deus falou, o mundo foi criado. Pensa a voz de Deus. É a coisa mais poderosa que existe no mundo. Diz assim que a sua voz é como muitas águas. A sua voz é como um trovão. Tem um salmo na Bíblia que é só sobre a voz de Deus. Diz que a voz de Deus, ela quebra os cedros do Líbano.
Diz que a voz de Deus, ela faz parir as corças. Diz que a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é majestosa. Então, quando você ouve a voz, a sua vida muda. O problema é que nós perdemos a sensibilidade à voz de Deus. Você ouviu a voz, e por isso a sua vida mudou se você é convertido. Se você não é, você está ouvindo a voz de Deus agora, e Ele está falando com você. O que fez, por exemplo, se você aceitou Jesus numa igreja, você sair do seu lugar, ir à frente, repetir uma oração, confessando a Jesus como o Senhor da sua vida? O que fez você fazer isso? A voz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está vendo? Tudo é a voz de Deus. E a voz dele mudou a sua vida. E aí você foi ensinado na prática de ouvir a voz de Deus diariamente. Como? Através da palavra. Sentar e ler a Bíblia. Você sabia que a maioria dos cristãos não lê nem um capítulo da Bíblia por dia? A maioria dos cristãos não passa nem 15 minutos lendo a Bíblia por dia. Sabe por quê? Porque eles não conhecem o valor da voz. Porque se conhecesse, passaria horas. A voz de Deus, ela tem poder de transformação. A voz de Deus tem poder de criação. A voz de Deus tem poder de ressurreição. Lázaro, vem para fora. Jesus precisou fazer alguma coisa? Tudo que ele precisou fazer foi falar. A voz de Jesus. Diz que havia uma grande pedra no túmulo de Lázaro. A voz atravessou a pedra, atravessou as estruturas físicas, atravessou a terra, e foi até onde Lázaro estava enterrado, e atingiu o mundo dos mortos, e no mundo dos mortos, chamou a Lázaro de volta à vida. Você já parou para pensar nisso? Que a voz de Deus, ela tem poder de atravessar o mundo natural, e entrar no mundo espiritual, e ela tem poder de afetar e mudar o curso da história. Por exemplo, pensa que a vida de Lázaro havia encerrado, mas uma palavra de Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Um homem que estava morto há 4 dias, depois de ter ouvido a voz, voltou à vida. Não é incrível isso? Já parou para pensar nisso? Que Jesus não fez nada, ele só falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro, quando ouviu aquela voz, o espírito dele volta para o corpo. Ele acorda, levanta e vai para fora. Até os mortos obedecem a voz. Não é incrível isso? Reinhard Bonnke é um dos maiores, se não o maior evangelista do último século, né? Junto com Billy Graham. Ele já em 10 anos ele ganhou mais de 70 milhões de almas na África. E ele orou por um homem que estava morto. O homem já estava embalsamado, já fazia dias que o homem estava morto, embalsamado, e o homem ressuscitou. E o homem, quando deu testemunho, ele conta que era um pastor que havia morrido, falecido. Ele conta que quando ele sai do corpo, ele foi levado por um anjo. Ele estava sendo levado, e o anjo começou a mostrar para ele a morada celestial. E de repente, quando ele estava com o anjo, ele ouviu uma voz dizendo assim: em nome de Jesus, ressuscita. Diz que quando ele ouviu aquela voz, ele voltou para o corpo automaticamente e ressuscitou. O cara está vivo contando testemunho. Acredite se quiser. O que fez que ele voltasse? A voz. Pensa nisso.
A voz de Deus, ela tem poder de criação. A voz de Deus tem poder de transformação. A voz de Deus tem poder de ressurreição. Repetir, ela tem poder de criação, transformação, porque ela transforma corações. Transforma. Ela tem poder de ressurreição. Ela tem poder de inspiração. Porque a fé vem pelo ouvir. Então quando você ouve, você é inspirado. Gera fé. Ela tem poder de criação, transformação, ressurreição, inspiração. A voz. Pensa só que a voz de Deus, olha só, Deus chega para um homem, leva ele num vale de ossos secos. Pensa comigo, vamos pensar um pouco. Imagina a cena, um monte de ossos secos. Deus então pergunta para o homem, esse homem chamava Ezequiel: Ezequiel, podem estes ossos voltarem a viver? Ezequiel, na sua inteligência, disse: Senhor, você que sabe. Está escrito lá no texto. Você que sabe. Aí ele diz assim: profetiza, ó filho do homem, sobre este vale de ossos secos, sobre esses ossos secos. E aí Deus então diz para ele as palavras que ele tem que falar. E quando ele fala, ossos que antes estavam secos começam a se juntar, começam a criar carne, tendões, pele. E depois, debaixo dessa palavra, o Espírito vem dos quatro cantos, entra nesses homens. E então, aquilo que antes eram apenas ossos secos, agora se torna um grande exército. Tudo por causa da voz. Ezequiel, você pode ler lá. Veja que a voz pegou ossos que estavam secos e transformou em um grande exército. A voz de Deus pega aquilo que não é nada e transforma em tudo. Agora, imagina se Deus falar com você. Imagina se você parar para ouvir o que Deus tem a dizer sobre a sua vida. O que não pode acontecer com você? Vamos lá. Esse mesmo Deus que falou e a luz apareceu. Ele falou, o sol apareceu. Será que é difícil criar um sol? Você já conseguiu criar um sol? Quem aqui consegue criar um sol? Quem aqui consegue criar uma lua? Vou fazer uma lua. Vou fazer. Diz que um cientista já estava, ele fez um desafio para Deus. Chegou e falou para Deus: Deus, nós não precisamos mais do Senhor. A ciência já chegou num avanço gigantesco. Nós já conseguimos colocar braço onde não tem braço. A gente já consegue colocar perna onde não tem perna. A gente já consegue colocar órgãos onde não tem órgãos. A gente consegue fazer tudo. A gente já consegue criar. Não precisa mais do Senhor Deus. Aí Deus falou assim para ele: tudo bem, então eu proponho um desafio. Vamos criar um homem. Vamos criar um homem. Ok? E aí a gente vê, então, qual que fica melhor. E aí, se você conseguir, me superar, então eu vou entender que vocês não precisam mais. Aí o cara falou: tudo bem, Deus, então vamos criar. Aí ele já foi pegando barro. Aí Deus falou: opa, cada um com o seu barro. Esse barro é meu, eu que criei. Entendeu? Ou seja, sempre vai voltar nele. O nosso poder de criação é limitado. Agora Deus, com uma palavra, o sol apareceu. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. A voz. Pensa que a voz de Deus criou o sol. Pensa que Deus falou e você apareceu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Antes dele fazer, ele falou. Ele falou. E aí você então nasceu de um desejo expresso através da voz de Deus. Ele criou. Deu para acompanhar?
Pensa que Deus falou e a lua apareceu, Deus falou e a terra apareceu. Agora, será que faz alguma diferença se você ouvir a voz dele? Será que a voz dele tem poder para mudar alguma coisa na sua vida? Será que talvez, se você parar e ouvir o que ele tem a dizer, as coisas não sejam diferentes? O que será que pode acontecer na sua vida se tão somente você ouvir a voz de Deus? Quem está me entendendo? A voz dele muda tudo. Muda tudo. A diferença entre as pessoas é a sensibilidade que cada uma tem à voz de Deus. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, a sua vida muda. Muda completamente. Você começa a viver um outro nível de vida. Você pergunta assim, qual que era o segredo da igreja de Atos? Eles eram totalmente sintonizados à voz de Deus, conectados, eles ouviam essa voz o tempo todo, eles eram guiados pela voz. Aí você diz assim, mas eu nunca ouvi a voz de Deus audível. Não estou falando, mas Deus não fala só com voz audível. A voz de Deus pode ser um sonho, a voz de Deus pode ser uma mensagem, a voz de Deus pode ser uma circunstância, a voz de Deus pode ser uma pessoa, a voz de Deus pode ser um sonho ou uma visão, a voz de Deus pode ser, às vezes, um texto que você lê. Tudo vai depender do nível de sensibilidade que você tem. Quando você tem um alto nível de sensibilidade à voz de Deus, até o silêncio dele fala com você. Tem gente que reclama, Deus está em silêncio, Deus está respondendo. É porque você não é sensível à voz. Porque se você fosse, você entenderia o que o silêncio dele está querendo dizer na sua vida. Porque até o silêncio de Deus é uma maneira de Deus falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio de Deus é uma forma de Deus falar. Deus sempre fala. O problema não é Deus falar, o problema é a gente ouvir, porque Deus sempre está falando. Estava vindo para cá no carro, estava lendo algumas coisas, e eu compartilhei com as meninas que estavam no carro uma frase, que diz assim: o problema, não, como é que é? A questão não é Deus se manifestar, é você se render. Deus está sempre presente. Deu para entender? E se Deus manifestar, não sei o que vai acontecer, mas Deus já está presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estarei presente. Ele está presente já. Então a questão não é Deus manifestar, é você se render. Qual o nível de sensibilidade que você tem à voz? Eu tomei a decisão de ouvir a voz de Deus o tempo todo na minha vida. E olha, isso tem revolucionado a minha vida. Situações que eu não sabia o que fazer, e Deus começou a falar comigo. E é engraçado que Deus fala de muitas formas. Às vezes Deus vai falar no seu coração. Às vezes Deus vai mandar pessoas para falar com você. Sabe qual que é o problema de muita gente? É que às vezes Deus manda alguém para falar com você, com a pessoa, e ela fecha o coração. Porque ela acha que a pessoa está querendo opinar na vida dela, quando na verdade é Deus que está querendo transformar a vida dela. Vou repetir. Muitas vezes quando alguém vem falar com você, você acha que a pessoa está querendo opinar na sua vida, só que na verdade pode ser Deus querendo transformar a sua vida. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus, não endureçais os vossos corações, está escrito em Hebreus. A questão não é Deus falar, a questão é a gente ouvir. Quão sensível você é à voz de Deus. E aí você então, acompanha comigo, você aceita Jesus. Então você começa a experimentar coisas incríveis na presença de Deus. Só que as circunstâncias da sua vida
vêm e calam a voz de Deus na sua vida. Infelizmente, muitas vezes a gente vai vivendo e os nossos ouvidos vão sendo tapados e a gente perde a sensibilidade a essa voz. E a gente não consegue discernir mais o que Deus realmente está falando. Então hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, ontem na verdade, a pessoa veio falar comigo, falar, pastor, está acontecendo isso e tal. Eu falei, você já parou para ouvir a voz de Deus e ver o que Ele tem a dizer a respeito disso? Você falou, ainda não, pastor, e tal, e eu estou falando com você porque eu queria que você, tivesse a par disso. Eu falei, não, tudo bem, então faz assim, separa um tempo para ouvir a Deus, veja o que Ele tem a dizer, e aí amanhã a gente então pode conversar melhor sobre isso. Então hoje, procurei a pessoa veio falar comigo, e eu falei assim, o que Deus falou com você? Olha, até agora Deus não me falou nada. Só que é uma situação tão óbvia, que se ela tivesse um pouquinho de sensibilidade a mais, ela saberia exatamente o que fazer. Mas é que a pessoa fica cega, e ela não consegue perceber, ela fica surda e ela não consegue entender o que Deus está falando. O problema não é Deus falar, é a gente ouvir. Um dia eu fui num restaurante, e aí fui orar pela garçonete, e aí quando eu comecei a orar por ela, começaram a vir algumas coisas na minha mente. Quando vem coisas na sua mente, você tem duas opções. Ou é Deus, ou não é. Certo? Certo. Normalmente, quando você pergunta assim, acho que é coisa da sua cabeça, normalmente é Deus. Normalmente, quando você está orando, é Deus. Mas o diabo, irmão, é assim, Deus não contradiz a palavra dele. Então, se você conhece a palavra, você vai saber se é Deus. É a questão da sensibilidade. E aí, então, eu estava orando por ela, e aí, ok, comecei a ouvir. Então, Deus começou a me falar que ela estava enfrentando alguns problemas na casa dela. Então, enquanto eu estava orando, eu comecei a falar os problemas que ela estava enfrentando dentro da casa dela. Eu fui falando, E com o marido, isso, aquilo, e fomos orando. Aí, terminamos de orar, eu falei para ela, olha, eu acredito que Deus trouxe a gente aqui nesse restaurante só para orar pela sua vida, porque Ele quer abençoar você. Ele sabe exatamente o que você está passando e Ele quer abençoar a sua vida. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu acho que você sabe também o que eu estou passando. Só que eu nunca tinha visto ela. 1 Reis, capítulo 19. Ao longo da nossa caminhada, muitas vezes a gente perde a sensibilidade à voz de Deus. E se você perde a sensibilidade à voz, você começa a perder a ação de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Quando você perde a sensibilidade à voz, você começa a perder o foco. E quando você perde o foco, você perde o plano de Deus. O que te mantém no foco é a voz. O que te mantém firme é a voz. A voz é o que te guia. Olha, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você tem a voz dele, a palavra dele dentro de você, o seu caminho é iluminado. À medida que você vai perdendo a sensibilidade a essa voz e as palavras que Deus fala com você, as trevas começam a tomar conta do seu caminho, porque a luz vai sendo apagada. A luz vai sendo apagada, é como uma lanterna com a bateria fraca, já viu? Vai apagando até que uma hora apaga. Se você perde a voz, você perde a luz, você perde a direção, você perde o foco. Quando você perde a voz, você perde o foco. Quando você perde o foco, você perde o propósito de Deus na sua vida, o plano de Deus. Quando você tem a voz, você se mantém focado, e aí você então pode receber o que Deus tem para você. Só que ao longo da nossa caminhada, a gente vai, infelizmente, perdendo a voz. E eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo claro de alguém que perdeu a voz. Tudo na sua vida cristã depende do quão sensível você é à voz de Deus.
Tudo na sua vida cristã depende do quão sensível você é à voz de Deus. E a voz de Deus, ela não é para os pastores. Eu contei alguns testemunhos, eu poderia contar muito mais, mas o meu propósito não é que você me admire por eu ouvir a voz de Deus, porque tem gente que é assim, né? Ouve o cara pregar e fala, e aí depois, nossa, eu admiro o cara, é um grande homem de Deus, poxa, eu queria tanto, né? Como Deus age na vida dele, olha que, nossa, aquele lá é um homem de Deus mesmo. Não. Eu quero que você viva muito mais do que eu estou vivendo na sua vida. Eu quero que você viva isso na sua vida, cada dia. Eu posso admirar o Benihim, mas nunca viver nada do que ele está vivendo. Adianta eu admirar ele? Adianta eu ver as mensagens e ver os vídeos e achar tudo demais, incrível, e falar, nossa, como Deus age na vida dele? Não, a minha posição tem que ser o quê? Eu quero mais do que o que ele tem. Eliseu foi assim com Elias, não foi? O que queres? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Eu não quero ser igual a você, eu quero ser mais que você. Entende? Você tem que ver os testemunhos e você tem que desejar viver muito mais. Olha o que aconteceu com Elias. Elias, ele era um grande profeta, conectado, sensível à voz. Aí de repente, versículo de número 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, e assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Elias tinha matado um monte de profeta de Baal e um monte de, né? E aí ele recebeu uma voz do capeta na mente dele, do Satanás. O inimigo falou com ele: amanhã, Elias, assim como você matou aqueles caras, amanhã você vai estar morto. Ele tinha seguido a direção da voz de Deus. Só que aí veio a voz do inimigo, ele deu ouvidos à voz do inimigo. O que vendo ele, versículo 3, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e foi ao deserto, o caminho de um dia. E veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, o quê? Ele deu ouvidos à voz do inimigo. O inimigo falou assim: você vai morrer. Qual foi a oração dele depois? Eu quero morrer. Pensa Elias. O cara deu ouvidos à voz do inimigo. Sabe, às vezes você está vivendo a sua vida na presença de Deus, aí o inimigo vem e joga uma semente no seu coração. Uma semente dizendo assim: não vai dar certo. Aí você vai, a sua oração já vira assim: ai Deus, por que não vai dar certo? Por que está acontecendo isso? Por quê? Ai, mas não vai dar certo, mas é tão difícil. Igual Elias. O inimigo disse para ele assim: amanhã você vai morrer. Aí ele foi orar, ele falou assim: eu quero a morte. Ele se escondeu, ele fugiu, ele se escondeu numa caverna e pediu a morte. Ele pediu aquilo que o inimigo tinha prometido para ele. Você já parou para pensar nisso? Quando você perde a sensibilidade à voz de Deus, você começa a desejar o que o inimigo tem para você. Vou repetir: quando você perde a sensibilidade à voz de Deus, você começa a desejar o que o inimigo tem para você. Quando você ouve a voz do diabo, você vai desejar as coisas do diabo. Quando você ouve a voz de Deus, você vai desejar as coisas de Deus. Aí o cara fala assim: pô, eu estou vivendo o mesmo pecado toda vez, o mesmo problema toda vez, e eu não consigo, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de jejuar. É porque você não está ouvindo a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, você tem desejo pelas coisas de Deus. Quando você ouve a voz do inimigo, você tem desejo pelas coisas do inimigo. Quando você ouve a voz do diabo, você começa a desejar e a viver os planos do diabo para você. Mas quando você ouve a voz de Deus, você começa a desejar e a viver os planos de Deus para você. Aí ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu. Ele entrou em depressão aqui, ficou triste. Porque ele deu ouvidos à voz do inimigo. Porque Deus mandou o anjo para falar com Elias, e Elias não estava ouvindo. Aí Deus teve que mandar outro anjo, o anjo de novo, olha só. O anjo tornou a segunda vez, o anjo teve que ir de novo.
Que ele falou uma vez, Elias não ouviu, o anjo foi de novo falar com ele. E o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Se você tem dificuldade de ouvir a Deus, é porque em algum momento da sua vida você deu ouvidos ao diabo, ao inimigo. Se você tem dificuldade de ouvir a Deus, é porque em algum momento você deu ouvidos ao inimigo. Aí Deus fala com ele, manda o anjo toca nele. E qual que é o comando do anjo para Elias? Versículo de número 8: levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até onde? Horebe, que é o que? Monte de Deus, não está escrito aí? Que monte é esse Horebe? Eu gosto de chamar o monte Horebe de um monte da restauração da voz de Deus. É o mesmo monte onde um dia Moisés, muitos anos antes de Elias, estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele vê uma sarça queimando, e ele então é atraído por aquela sarça, e ele então tira as sandálias, aliás, ele não tira as sandálias, ele vai se aproximando da sarça, e ele ouve uma voz que diz: Moisés, tira as sandálias. Demorou 40 anos para ser restaurada a voz de Deus na vida de Moisés. 40 anos. Ele ficou escondido no deserto. 40 anos. E somente um sinal trouxe de volta a sensibilidade e a voz na vida dele. E aí o que acontece? Então Moisés ouve a voz. Quando ele ouve a voz, o chamado dele é restaurado. Agora veja, a Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras. Quando Deus fala com ele, ele diz assim: eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Por quê? Durante 40 anos ele perdeu a sensibilidade. Quando você perde a sensibilidade e a voz, você perde a visão de Deus de você mesmo. Quando você perde a sensibilidade e a voz de Deus, você perde a visão que Deus tem de você mesmo. E você começa a se ver como o inimigo te vê, e não como Deus te vê. O segredo para que você se veja como Deus te vê é ouvir o que Deus te diz. Deus então restaura Moisés, restaura o chamado na vida dele. Depois que Moisés ouve a voz, o povo de Israel foi liberto do Egito. Só depois que ele ouviu a voz. E aí então Deus pega e conduz Elias de volta ao monte Horebe, que é o mesmo monte onde Deus havia restaurado a voz dele na vida de Moisés. Então Deus chama Elias de volta para aquele mesmo monte. Elias então caminha 40 dias até aquele monte. Chega no monte Elias, certo? Versículo de número 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, cara? Você não devia estar aqui. Por que você foi dar ouvidos à voz do inimigo? Você não ouviu a minha voz? E aí Elias reclama de novo: eu tenho feito tanto para o Senhor, e agora eles querem tirar minha vida, eu prefiro morrer mesmo. Você quer ver uma pessoa que está insensível à voz de Deus, e que está dando ouvidos à voz do inimigo? É quando ela fala assim: poxa, eu estou fazendo tanto, estou trabalhando tanto e nada acontece. Já faz tantos anos que eu venho nessa igreja, e o pastor nunca... Essa pessoa está sendo seduzida pela voz do inimigo. Vou dizer uma coisa para os irmãos: tudo na sua vida depende das vozes que você ouve. Tudo na sua vida depende das vozes que você ouve. As más conversações corrompem os bons voz. Como que o pecado entrou no mundo? Através de uma voz. Eva deu ouvidos à voz da serpente. Tudo nesse mundo depende das vozes que você ouve. Versículo de número 11. Olha o que Deus diz. E Deus disse: sai para fora, coloca-te neste monte perante a face do Senhor. Pausa por aí. Quando você perde a sensibilidade à voz de Deus,
você perde a visão da face de Deus. Deus precisou restaurar isso na vida de Elias. Coloca-te novamente perante a face do Senhor. Se você olhar Elias, 1 Reis capítulo 17, Elias fala assim: o Deus perante cuja face eu estou. Versículo de número 2 do capítulo 17. Aqui Deus fala para ele: Elias, se coloque perante a minha face. Então veja, antes Elias estava perante a face. Aí Deus fala assim: coloque-se perante a minha face. Significa que ele saiu, não estava mais. Ele precisava estar de novo, precisava voltar para a face. E qual que é o segredo para voltar para a presença? Vamos ler aí. Põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor. A presença estava lá. A questão não é Deus se manifestar, é você se render. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo o que está escrito aí? Versículo de número 12. A última frase do versículo de número 12, leia aí. Uma voz mansa e delicada, uma voz doce e suave, um sussurro. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, tremeu o lugar, Deus não estava no terremoto. E então veio uma voz. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto e saiu para fora. O que libertou Elias? Elias estava escondido na caverna. A voz disse assim: sai para fora da caverna. E Elias ficou lá. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não estava no fogo, no terremoto. E aí veio uma voz. Quando Elias ouviu a voz, ele saiu da caverna. Sabe o que vai libertar as prisões da sua vida? A voz. Muitas vezes você está escondido no seu casulo, na sua caverna, nos seus medos, nos seus problemas, e Deus está falando assim: sai para fora. O que trouxe Lázaro de volta? A voz que disse assim: Lázaro, sai para fora. A mesma voz que ressuscitou a Lázaro dos mortos era a voz que estava chamando Elias aqui. A mesma voz que chamou Elias para fora chamou Lázaro para fora. E é essa mesma voz que está te chamando para fora. É a sensibilidade à voz. A gente quer o terremoto. Um terremoto vai acontecer aqui. É bom o terremoto, é ou não é? Diz assim que cantavam Paulo e Silas louvores a Deus e oravam na prisão. E de repente, à meia-noite, vem um terremoto. E as portas das prisões foram abertas. É ou não é? A gente quer o fogo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso e veemente que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A gente quer o vento, e veio um som como de um vento impetuoso e veemente. Sopra dos quatro cantos, ó vento do Espírito. Tudo isso é maravilhoso, é bom. Mas melhor do que isso é a voz. A voz. Sabe por quê? Depois que Elias ouviu a voz, veio um novo nível de unção sobre a vida dele. Ele foi usado para ungir reis. Ele foi usado para ungir profetas. E antes dessa voz, ele tinha visto fogo cair do céu uma vez. Depois dessa voz, 2 Reis capítulo 2, ele viu fogo cair do céu 2 vezes. O fogo aumentou quando ele ouviu a voz. Quando você ouve a voz, o fogo aumenta. Quando você ouve a voz, a unção cresce. Quando você ouve a voz, o poder se manifesta.
O segredo está na voz. Elias ficou depressivo, escondido numa caverna, um dos maiores profetas que já pisou nessa terra, um dos maiores homens de Deus que já andou por esse mundo, perdeu a sensibilidade à voz de Deus. E o que aconteceu com ele? Ele pediu a morte, ficou depressivo, com medo, escondido. Somente uma coisa foi poderosa para libertá-lo: a voz. Deus quer falar com você. Deus quer que você ouça essa voz todos os dias. Deus quer que você entre nos restaurantes e ouça o que Ele tem a dizer sobre as pessoas. Deus quer que você ande no shopping e ouça o que Ele tem a dizer sobre as pessoas. Deus quer falar sobre os seus problemas. Deus quer falar sobre as suas situações. Deus quer falar sobre os seus traumas, sobre os seus medos. Deus quer falar sobre o seu coração. Deus quer falar sobre as coisas que estão rodeando a sua vida. Mas o problema não é Deus falar, o problema é a gente ouvir. Quão sensível você é a essa voz? Quando você ouve a voz de Deus, tudo muda na sua vida. A voz dele tem poder de criação, transformação, ressurreição, inspiração. E em último lugar, a voz dele tem poder de restauração.